Saudações, caros amigos e amigas! Bem-vindos a mais um episódio do Lean na Prática Podcast. Hoje é 12 de agosto de 2025, são 22 horas aqui em Haia, nos Países Baixos, e eu estou muito feliz e animado porque minha família e eu acabamos de começar as nossas férias. No finalzinho da tarde, caiu a caneta aqui quando a Jana chegou do trabalho e decidimos ir de supetão à praia de bicicleta para dar um mergulho e despedir-nos do verão europeu, porque amanhã voaremos para o nosso querido Brasil. Vamos curtir as nossas famílias e possivelmente ver alguns amigos também. E esse episódio eu quero dedicar a uma pessoa da família muito especial que ontem completou 95 anos de idade, a nossa vovó Bisa Mariazinha, como dizem os pequenos. Então, vovó Mariazinha, muitas felicidades e muitas bênçãos para a senhora. Estamos ansiosos para encontrá-la e dar muitos abraços na senhora. Até amanhã. Pois bem, além disso, outro motivo para estar feliz é que aqui estou eu, de volta ao meu escritório, na frente desse computador, para gravar esse episódio. Depois dessa atividade de ir à praia, era a primeira coisa que eu queria fazer. Sim, gravar o episódio que eu delineei no final de semana e não consegui gravar. Eu estava em um momento de altíssima demanda e por isso tive que fazer uma pausa um pouco mais prolongada. Pensei muito sobre o que eu disse no episódio de introdução do podcast. Talvez vocês se lembrem que a minha visão é formar um pequeno time de anfitriões para tocar esse projeto junto comigo. Essa ideia está sendo amadurecida aos poucos. Em algum momento, vou colocá-la em prática. Outra coisa, como esse podcast é somente de áudio até o momento, vou descrever 2 presentes que eu estou usando agora e que eu ganhei da minha esposa Janaína e da minha filha pequena, a Marina, em junho, quando eu comemorei meus 50 anos de idade. Trata-se de uma camiseta e de um boné, ambos pretos, com o logo do podcast bem bonito, com aquele fundo amarelo vibrante e com aquele código de barras do Spotify. Uma ideia sensacional que elas tiveram e que eu amei demais. Vocês poderão vê-los nos próximos dias, quando eu colocar um post no LinkedIn que ainda vou preparar. Bom, agora vou falar sobre esse episódio de número 12, em que eu compartilharei um pouco sobre um tema muito importante e que tem ganhado bastante tração como estratégia de liderança em algumas organizações, que é a liderança centrada nas pessoas. E por que esse assunto é importante no escopo desse podcast? Embora esse podcast seja chamado de Lean na Prática, em todos os episódios, os convidados e eu sempre falamos sobre o quê? Sobre liderança, claro. É disso que se trata. Não é propaganda enganosa não, viu? Esse podcast fala muito sobre liderança e continuará falando. Só haverá Lean de verdade em organizações onde a liderança coloca as condições necessárias para que a cultura Lean exista, tá certo? Mas por que a liderança centrada nas pessoas? Simplesmente porque, ao meu ver, esse estilo de liderança é muito eficaz na entrega de um dos objetivos principais de uma organização Lean, o desenvolvimento das pessoas. No decorrer do episódio, vou cobrir alguns aspectos dessa abordagem, em contraposição com o estilo mais tradicional, que é a gestão focada em resultados financeiros, embora eu focarei mais na liderança centrada nas pessoas. Nos últimos tempos, eu tenho buscado bastante conhecer e praticar essa estratégia de liderança por considerar que esse é o caminho mais assertivo para se construir uma cultura de melhoria contínua, forte e duradoura em uma organização, através de comportamentos ideais dos líderes, gerando um ambiente de cooperação, de reflexão e de aprendizado contínuo. Antes de adentrar nesse tema, eu quero dizer-lhes uma coisa. Como eu gostaria que essa estratégia me tivesse sido apresentada há 25 anos atrás, antes até de eu ter tido a minha primeira experiência como líder de uma equipe. Sinceramente, quando eu olho para trás e faço o meu rancei sobre aquele tempo, ou seja, a minha autorreflexão, digo com toda certeza que não conhecer essa estratégia de liderança me fez muita falta. E como esse conhecimento chegou um pouco mais tarde para mim, mas enfim chegou, talvez não chegue tão tarde para alguns ouvintes do podcast. Então, o objetivo desse episódio é trazer alguns insights para os ouvintes
e estimular o interesse por esse assunto. Não há problema se você, que está me ouvindo agora, não ocupa e talvez nem queira ocupar uma posição de liderança na sua carreira. Não é necessário ser, digamos, entre aspas, um chefe para ser um líder. Conheço muitas pessoas que são grandes líderes sem ter equipes que respondam formalmente para elas. Mas o contrário também existe por aí e não é incomum. É possível reconhecer gestores que não saibam como liderar, muito menos como liderar usando a abordagem da liderança centrada nas pessoas. Isso acontece por falta de preparo, por não terem recebido formação alguma para serem líderes, ou por imposição de uma cultura organizacional que não promove o ambiente necessário para o chefe desempenhar o papel de líder. Com essa breve introdução, sem mais delongas, bora iniciar esse conteúdo. Então vamos lá. O que é a liderança centrada nas pessoas? Esse é um termo que, em uma tradução livre do inglês, vem de People-Centric Leadership. É um conjunto de comportamentos demonstrados por líderes para construir culturas organizacionais resilientes, inovadoras e sustentáveis, especialmente quando o objetivo é fomentar a melhoria contínua com intenção, propósito e engajamento. Em contraposição à liderança focada em entrega de resultados financeiros, mais tradicional, aquela onde a maximização do lucro no curto prazo é o objetivo central do líder, a liderança centrada nas pessoas não ignora os resultados financeiros. Muito pelo contrário, ela tem certeza que alcançará os resultados financeiros desejados através do engajamento, da confiança e da valorização humana. O líder entende que o lucro é uma consequência do esforço coletivo em melhorar continuamente todos os processos, tornando-os mais robustos, aumentando sua qualidade e eficiência e reduzindo assim os riscos desses processos levarem a resultados indesejáveis. O lucro é como se fosse um subproduto desse esforço. O foco principal é no processo e não necessariamente nos resultados desse processo. Bom, é um desafio definir a liderança centrada nas pessoas com essas frases bonitas. Então eu pensei em fazer uma pequena introdução, como diz minha sábia mãe, pensei em dar uma pincelada em algumas dessas características e comportamentos ideais para ajudar a discorrer um pouco mais sobre esse tema. Algumas dessas características poderão resultar em episódios inteiros, na verdade. E já que eu utilizei o termo pincelada, começarei dando a primeira demão para cobrir alguns comportamentos esperados de líderes que adotam essa estratégia. Na segunda demão, vou apresentar alguns dos aspectos organizacionais ou aspectos da cultura organizacional que são fundamentais para que os líderes possam praticar a liderança centrada nas pessoas. Cobrirei somente alguns aspectos, já que esse estilo de liderança está em plena expansão. Ok? O primeiro aspecto que eu organizei, segundo essa pesquisa que eu fiz, é ter empatia. Ou seja, o líder deve ter a capacidade de se colocar no lugar do colaborador, de compreender as suas motivações e as suas preocupações, e também de reagir de forma ponderada e solidária às questões que são levantadas. Para isso acontecer, o líder deve reservar tempo para ouvir o colaborador. Ele deve criar o espaço e as oportunidades para fazê-lo. O foco no desenvolvimento individual é outra característica importante. O líder discute com cada colaborador direto um plano de crescimento personalizado, incluindo treinamentos, mentorias e metas de carreiras alinhados não somente com o propósito e os objetivos corporativos, mas também com o perfil e as ambições do liderado. O líder deve se comprometer em fazer o plano acontecer e ganhar também o comprometimento do liderado para que ele faça a sua parte. Além disso, líder e liderado discutem sobre o progresso periodicamente
e ajustam o plano de acordo com as necessidades de ambas as partes. Ao longo do desenvolvimento, vem a autonomia com responsabilidade. O líder concede autonomia a indivíduos e ao time, estabelecendo limites bem definidos de autoridade, de modo a evitar a microgestão massiva e constante. Os liderados usam a sua autonomia para tomar decisões e resolver problemas. O líder promove uma cultura de inovação responsável na resolução de problemas, onde é esperado que o time crie e teste novos métodos de trabalho sem o receio de represálias em caso de falhas, mas ao contrário, que cada experimento seja uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Fora dos limites constituídos, o time tem a consciência de que uma análise mais profunda e as devidas aprovações são necessárias, antes de colocar um método inovador em prática. Segurança psicológica é outra característica importante dessa abordagem e que merece um episódio só para ela, com certeza. De certo modo, ligado ao aspecto anterior, a segurança psicológica deve ser garantida pela liderança para que não exista qualquer sinal de uma cultura de atribuição de culpa quando os erros são cometidos. Quem nunca erra? Todos nós erramos. Erros são encarados honestamente como oportunidades de aprendizado, criando um ambiente sem medo de represálias para quem propõe inovações. Não somente isso, qualquer pessoa da equipe sente-se suficientemente segura para levantar a mão e voluntariamente dizer: cometi um erro. Mais um comportamento do líder engajado com a liderança centrada nas pessoas é chamada liderança visível, que eu gosto de chamar também de liderança presente. Aqui eu vou pegar emprestada uma lição do livro da Kate Anderson, que ela escreveu junto com o Sr. Isao Yoshino, que foi líder na Toyota no Japão e nos Estados Unidos. O título do livro é Learning to Lead, Leading to Learn, disponível em português como Aprender a Liderar, Liderando para Aprender. Vou abrir 2 parênteses aqui. O primeiro é que eu ouvi o título traduzido de outra maneira também. Aprender a Liderar, Conduzindo ao Conhecimento, que eu acho que é uma versão em português de Portugal. Mas a versão brasileira, se não estou enganado, foi publicada pelo Lean Institute Brasil. Fecha parênteses e abre parênteses outra vez. Eu farei uma interpretação livre da versão original em inglês que eu tenho aqui em casa, dando a minha opinião. Esse livro da Kate é um apanhado riquíssimo, de muita densidade mesmo. É um livro que eu leio em partes, faço as minhas anotações e também faço a devida digestão de cada uma dessas partes. A Kate coletou as principais lições de 40 anos de carreira do Sr. Yoshino na Toyota. Realmente sensacional. Fecha parênteses. Muito bem. Voltando à liderança visível ou presente, o Sr. Yoshino disse o seguinte na lição número 4. Vá lá ver e demonstre que você se importa. A liderança começa no Gemba. Ele conta que reservava 1 hora da sua tarde todos os dias para ir à fábrica, conhecer o processo de fazer automóveis e conhecer as pessoas. Assim, as pessoas também passaram a conhecê-lo e eles estabeleceram uma relação de confiança ao longo do tempo. Ele costumava ir ao Gemba para aprender e para demonstrar que ele se importava com aquelas pessoas. Ele as ouvia, aprendia com elas e também as ajudava a crescer. Kate complementa com o seguinte, abre aspas, as experiências do Sr. Yoshino na fábrica o ensinaram os aspectos técnicos do sistema Toyota de produção, ou seja, como eles faziam carros. E, o mais importante, elas reforçaram a filosofia da liderança centrada nas pessoas, de como eles faziam pessoas, no sentido de ajudar a desenvolvê-las. Então, uma liderança visível e presente se envolve ativamente e diariamente no local de trabalho, no Gemba,
compreendendo de perto os desafios que as pessoas enfrentam no dia a dia e oferecendo suporte para ajudá-las a superá-los. Ela também se comunica de forma transparente sobre os objetivos e expectativas. Ela busca desenvolver relações interpessoais sinceras, construindo confiança e motivando a autonomia dos colaboradores. A liderança visível é uma ação planejada, com intenção e propósito, para reforçar comportamentos desejados e melhorar processos. Aliás, no episódio de número 6 sobre a caminhada Gemba, a Janaína e eu falamos muito sobre esses comportamentos da liderança visível durante o Gemba. Sugiro conferir também esse episódio ou escutá-lo outra vez, se você já escutou. Bom, eu poderia continuar com mais comportamentos esperados da liderança centrada nas pessoas, mas vou terminar essa demão por aqui. Vou deixar para desenvolvermos esse tema com maior profundidade em episódios futuros, principalmente quando recebermos um convidado ou convidada no formato de bate-papo. Quero então começar a dar a segunda demão proposta para esse episódio, que é o compartilhamento de um pequeno conjunto de aspectos da estrutura e da cultura organizacionais que, ao meu ver, são fundamentais para o sucesso da prática da liderança centrada nas pessoas. Se a organização é pequena, talvez só baste ao proprietário ou proprietária dar o tom sobre o estilo de liderança que eles desejam adotar. Mas, em organizações maiores, isso dependerá bastante de toda a estrutura organizacional para que o estilo de liderança prevaleça. Pode acontecer da liderança centrada nas pessoas funcionar localmente, mesmo que a organização como um todo não esteja delineada para adotar essa estratégia? Sim, pode. Mas pelas minhas observações e experiências, eu creio que seja um caminho mais árduo para os líderes daquela localidade. Então vamos lá. Primeiramente, me vem à mente um aspecto vital de qualquer organização, que é ter um propósito muito claro e com o qual os colaboradores se sentem fortemente ligados. Não basta a organização ter esse propósito, é necessário comunicar e se conectar a esse propósito diariamente. Normalmente, as organizações que entendem bem esse aspecto se esforçam para cascatear o propósito para toda a liderança. E essa o faz da mesma forma dentro de cada departamento. Como isso pode facilitar a liderança centrada nas pessoas? Bom, elas entendem por que a organização existe e como ela contribui para o bem maior. Os líderes podem alinhar as ações dos seus times com um significado mais profundo, de modo que cada time e cada indivíduo entendam o seu papel dentro da organização para atingir aquele propósito, aquele bem maior. Isso promove a motivação intrínseca do pessoal, fazendo com que as pessoas se conectem melhor com o propósito das suas tarefas diárias e métricas de desempenho. É o que dá sentido ao trabalho. Nós fazemos essa atividade porque ajuda a organização a entregar a sua missão. Como seria se todas as organizações tivessem o seu propósito bem definido e que todos os seus colaboradores e parceiros trabalhassem conscientemente todos os dias para entregar a sua parcela de contribuição para esse propósito? Acho que seria algo espetacular, revolucionário. Ter uma visão de longo prazo bem definida e fazer o alinhamento estratégico são dois aspectos que podem facilitar muito a liderança centrada nas pessoas. É um pouco parecido com o anterior, pois se conecta fortemente com o propósito da organização. Aqui, na minha interpretação, a visão de longo prazo é um estado mental orientado para o futuro, do tipo, sabemos onde queremos chegar. Ela permite aos líderes focarem seus esforços para o crescimento sustentável do negócio através do desenvolvimento dos talentos e do bem-estar das pessoas.
Ela ajuda a manter o foco no longo prazo durante oscilações momentâneas que podem ocorrer e ocorrem no curto prazo. Isso ajuda a reduzir a pressão para entregar resultados financeiros de curto prazo em detrimento de práticas centradas nas pessoas. Um exemplo clássico que pode deteriorar a confiança que as pessoas têm na liderança rapidamente é o de cortes de pessoal em momentos de oscilação temporária da economia ou do mercado, a fim de manter o lucro no curto prazo. Já viram isso acontecer? Eu espero que não. Bem, agora eu gostaria de destacar um aspecto da cultura organizacional que influencia diretamente o comportamento da liderança, que é o de se criar as condições para os líderes estarem presentes. Aqui existe um fenômeno que eu já observei e observo frequentemente. As organizações mantêm os seus líderes no modo gestão 95% do tempo ou mais. Líderes entram e saem de reuniões de gestão e outros assuntos o tempo todo, uma reunião atrás da outra. Como é que esses gestores vão conseguir fazer-se presentes? Às vezes acabam estando presentes somente para cobrar resultados ou para distribuir tarefas urgentes, para apagar incêndios e assim por diante. Uma organização centrada nas pessoas fará um esforço intencional para permitir que os seus líderes simplesmente liderem, que vão ao Gemba, conversem com os seus times, deem treinamento e coaching para eles, deem suporte, removam barreiras, removam riscos, desenvolvam e deleguem para os seus liderados. Ou seja, que eles estejam presentes, que eles sejam líderes presentes. Todas essas atividades que eu citei se conectam com outro aspecto organizacional, que é o de desenvolver os seus líderes em todos os níveis. As organizações que se preocupam com esses aspectos citados anteriormente, muito provavelmente terão também programas contínuos ou periódicos de crescimento dos seus líderes. Os exemplos incluem a formação de líderes Lean, incluindo trabalho padronizado de líderes, gerenciamento de performance, caminhadas Gemba, coaching e desenvolvimento de pessoas, confirmação de processos e correção de desvios, desenvolvimento e melhoramento de comportamentos ideais e assim por diante. Tudo isso, amigos e amigas, são aspectos muito fortemente conectados à estratégia de liderança centrada nas pessoas. Outra vez, creio que essa demão tenha sido suficiente para uma introdução ao tema. Só me resta perguntar o seguinte: que benefícios a liderança centrada nas pessoas pode trazer para uma organização, seja ela qual for? Brevemente, eu citarei alguns desses benefícios. Bom, quando os colaboradores se conectam profundamente com o propósito da organização e recebem o reconhecimento genuíno e contínuo, eles naturalmente desenvolvem maior lealdade e engajamento. Esse ambiente de celebração de conquistas e feedback constante reduz drasticamente a rotatividade, pois as pessoas sentem que o seu trabalho faz diferença e é bastante valorizado. Além disso, empresas reconhecidas por colocar o bem-estar humano no centro da sua estratégia de liderança conquistam reputação positiva no mercado de trabalho. Isso atrai candidatos alinhados aos valores organizacionais, reduz custos de recrutamento e acelera a integração de novos talentos. Investir no desenvolvimento profissional contínuo gera equipes mais capacitadas e autônomas, capazes de tomarem decisões alinhadas aos objetivos estratégicos. Ao oferecer mentorias, treinamentos e oportunidades de crescimento, a organização obtém ganhos de produtividade, qualidade e eficiência em todos os níveis. Ao priorizar processos de melhoria colaborativa e dar voz às equipes, o lucro deixa de ser um alvo isolado e passa a surgir como resultado natural dos esforços de todos. Equipes motivadas
identificam gargalos, propõem soluções e otimizam recursos, otimizam processos, entregando valor de forma sustentável. Também podemos pensar em maior inovação e capacidade de adaptação. Em culturas que promovem segurança psicológica, as pessoas se sentem encorajadas a experimentar ideias e aprender com os erros. Isso acelera a introdução de novas abordagens e aumenta a capacidade de resposta a mudanças abruptas na economia ou no mercado. Outro benefício que ficou implícito no conteúdo, mas que é de vital importância para toda e qualquer organização, por ser um valor dentro de uma organização centrada nas pessoas, é o fortalecimento da segurança e saúde no trabalho. Ao adotar uma postura de liderança que valoriza o diálogo constante sobre riscos e incentiva a notificação de quase incidentes, sem o temor de retaliação, a equipe desenvolve uma consciência compartilhada sobre segurança. Isso gera o seguinte: a identificação precoce de potenciais perigos, a atuação em ações preventivas ao invés de somente em ações corretivas, menor tendência de adoção de desvios, no popular as gambiarras, maior adesão a procedimentos estabelecidos e uso corretos de equipamentos de proteção individual. Como consequência, as taxas de acidentes devem cair, absenteísmo por lesões diminui e todos se sentem mais protegidos para executar suas atividades com confiança e com intensa colaboração. É isso aí, queridos amigos e amigas do Lean na Prática Podcast. Essa foi a introdução que eu preparei para vocês sobre a liderança centrada nas pessoas. Nos episódios futuros, tanto no formato de bate-papo quanto no formato solo, daremos mais algumas demãos, ou melhor, aprofundaremos um pouco mais nesse tema tão importante com situações e aplicações práticas. Por favor, façam seus comentários e mandem as suas perguntas para o e-mail ou WhatsApp do podcast. A referência do livro da Kate Anderson e do Sr. Yoshino estará na descrição do episódio. Agora são 00:09 e para mim valeu muito a pena gravar esse episódio. Eu ainda vou fazer a edição, então é só para vocês terem uma ideia de quanto que esse podcast dá trabalho, mas eu também faço com muito carinho só para vocês. Até a próxima então, um forte abraço e até mais!